ensinamentos, iluminou a terra, dizendo: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Neste ensinamento resume toda a passagem de Jesus, porque ele trouxe para todos nós, almas endividadas que aqui nos encontramos, mas na condição de aprendizes do teu Evangelho. E aqui estamos, Jesus, agradecendo a nossa querida Casa do Caminho, que há tantos anos, benfeitores espirituais nos ampara. Agradecemos esta noite, agradecemos ao nosso irmão que aqui veio trazer mais ensinamentos para todos nós, que é mais uma porta que se abre para o nosso conhecimento. E que a mensagem de Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos nesta hora. Agradecemos a bênção de amor com que o Senhor vive conosco todos os dias. Agradecemos a tua presença de luz em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Você fica do lado de cá? Aqui mesmo. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver na sua paz, na sua luz, para que a gente tenha nessa noite, que, como foi mencionado aqui pelo Edson, inaugura, né, uma nova proposta de trabalho, que nós possamos inaugurá-la com toda a fé possível, com toda a disposição de servir, rogando a Jesus que abençoe essa proposta desses corações que buscam ampliar a semeadura do bem, a semeadura da consolação, da fé e da esperança nos corações. Que Jesus, então, envolva esta casa que também completa aí o seu cinquentenário, para que venham muitos outros anos mais de serviço nesta seara tão bendita que é a seara de Jesus. Fica aqui a nossa gratidão pelos serviços prestados, né? E o nosso desejo, nossa oração, para que Jesus e a espiritualidade da casa que trabalha em seu nome siga abençoando a todos os tarefeiros, encarnados e desencarnados, que se filiaram a esse conjunto de corações, a essa assembleia, a esse agrupamento que aqui se dispõe a trabalhar. A proposta que nos foi feita, até conversando com o Brian, a partir daquele documentário que foi transmitido aqui algumas 2 semanas atrás, né? 2 semanas, Nos Passos do Mestre, que é um documentário feito por espíritas com o objetivo de refletir um pouco a respeito da figura de Jesus. Não sei se todos que aqui estavam puderam assistir. Se não assistiram, recomendamos, porque certamente é sempre enriquecedor refletir ou aprender um pouco mais, rever aqueles locais, né? Imaginar ou talvez relembrar a passagem de Jesus naquele ambiente, naquele cenário tão bonito que é o cenário da Galileia, e outros lugares relacionados à obra da Boa Nova na Terra, como, por exemplo, os caminhos também percorridos por Paulo, todo aquele entorno que certamente ainda hoje permanecem imantados do psiquismo e do magnetismo de nosso Mestre. Mas é um convite também assistir esse documentário, ou pensar e meditar sobre a figura de Jesus, é um convite pessoal, íntimo de cada um de nós, para que a gente encare ou enxergue como nós temos lidado com a mensagem de Jesus na nossa vida. O que nós temos feito a partir dela, ou como nós temos recebido Jesus em nosso coração. Porque uma coisa que aquele documentário também vai nos revelar é o quanto nós, depois da partida de Jesus, revestimos a sua mensagem de uma série de concepções humanas, de uma série de equívocos humanos
que nos levaram, por exemplo, a guerrear pelos locais onde ele pisou ou onde ele viveu, esquecendo-nos do fundamento de sua mensagem, que transcende em muito locais, culturas, etnias, povos, mesmo tempos e épocas. Jesus, na sua dimensão mais bela, mais cristalina, do Espírito, como nós aprendemos com a doutrina espírita, do Espírito mais puro, o próprio governador espiritual deste nosso planeta, responsável pela evolução de mais de 20 bilhões de almas, segundo nos narra Emmanuel. Esse Espírito encarnou, conviveu conosco, legando-nos uma mensagem que marcaria a história da humanidade, que seria um marco, talvez, na história evolutiva do planeta, e que certamente haveria de transformar um sem número de corações, num número cada vez mais crescente de corações, em todos os séculos por vindouros. Então, essencialmente, uma mensagem imortal, imperecível, que precisou, claro, para se conservar na Terra, ser revestida de aspectos culturais, na linguagem mesma, por exemplo, na qual os evangelhos foram narrados, mas que, essencialmente falando, transcende a tudo isso. Transcende a tudo isso. Então é um convite, o documentário, e é um convite que a doutrina espírita nos faz a repensar e rever algumas das concepções e atavismos que nós trazemos a respeito de Jesus Cristo. Porque não é novidade. A grande maioria de nós que hoje se filia ao Espiritismo, estivemos, talvez por séculos, vinculados a outras concepções cristãs, que tinham uma visão, uma imagem de Jesus bem diferente da que nós temos hoje, ou da que nos é proposta pela doutrina espírita. Um Jesus que foi sendo, por uma série de motivos, infelizmente a maioria deles relacionado aos interesses materiais, foi sendo paulatinamente afastado de nós, foi sendo distanciado da criatura humana e foi sendo substituído por alguém que deveria ser o seu intermediário, sem o qual não poderíamos chegar até ele. Jesus foi divinizado e, sendo divinizado, passou a ser um instrumento muito forte, muito poderoso de influência. Porque agora, aqueles que falavam em seu nome detinham praticamente o aval, o poder ou a herança do próprio Deus encarnado. E isso mudou, ou isso norteou toda a civilização ocidental, pelo menos, por séculos. Por séculos. Isso influenciou o desenvolvimento político, religioso, científico, filosófico da humanidade por séculos. De certo modo, até orientou todo esse desenvolvimento e até mesmo o limitou, segundo interesses ou necessidades da época. E agora o convite é vencer todas essas camadas que foram sendo colocadas e que muitas delas ainda estão dentro de nós, porque nós partilhamos desse processo, muitas vezes como autores dessas deturpações, é retirar tudo isso para voltar o mais próximo possível da fonte, que era aquele cristianismo original. Quem era essa figura? Quem era Jesus? Ou quem é Jesus? Qual é mesmo a sua proposta? Será uma proposta atrelada a apenas uma denominação religiosa? Ou, mais do que isso, será uma proposta de religião? Uma religião nova? Ou é muito mais do que isso? Então, esse é o convite, o primeiro convite que a gente vai percebendo ao olhar aquelas paisagens, ao olhar tudo aquilo que foi construído em torno do Cristo, ao olhar o cristianismo em sua evolução histórica. A gente vai perceber, pelo menos a meu modo de ver, uma das principais contribuições da doutrina espírita. Reconfigurar essa nossa visão de Jesus e do cristianismo. Remontar aqueles períodos dos mártires, aqueles períodos do cristianismo simples, destituído de uma série de paramentos, de exterioridades que foram por nós criadas
como uma fuga àquilo que era o essencial a ser feito e que demandava de nós mais comprometimento. Então a gente foi escolhendo caminhos de maior facilidade, por isso desviando-se do cerne do cristianismo, que sempre foi e sempre será a mensagem de Jesus universal. Fomos criando ou tomando dessa mensagem universal para justificar, por exemplo, a criação de barreiras entre povos, barreiras entre concepções. Fomos tomando dessa mensagem como arma, justamente essa mensagem que, no bonito dizer de Emmanuel, tem como seu símbolo máximo uma espada ensarilhada desenhada ali na cruz. O símbolo do cristianismo é o símbolo de uma espada fincada no solo, como a dizer, não mais guerras, não mais mortes. E, no entanto, essa mesma cruz foi novamente desensarilhada e erguida contra irmãos, contra corações, a pretexto de difundir a mensagem daquele que era o Salvador. Então, para nós, essa viagem ao passado pode muitas vezes ser dolorosa, mas é necessária. Porque precisamos trazer de volta aquele Jesus próximo, aquele Jesus amigo e, acima de tudo, aquele Jesus mestre para as nossas vidas. Aquele Jesus educador, aquele Jesus que se dispõe a caminhar conosco nessa jornada redentora e não a caminhar por nós. Porque por muitos séculos nós acreditávamos que o cristianismo era um ponto de chegada. Quando eu entrava no cristianismo, meu lugarzinho no céu já estava garantido. Quando eu me filiava ao cristianismo, eu estava agora sob a bênção de Deus e agora teria todos os auxílios, todo o amparo necessário. Mas é preciso desconstruir essa ideia de que o cristianismo, ou adentrar o cristianismo, é chegar ao ponto de chegada. Mas é entender que adentrar ou receber a mensagem de Jesus é simplesmente dar início à caminhada. Uma caminhada com Ele. Por isso, o nome, nos passos do Mestre. Não apenas visitando fisicamente os locais onde Ele pisou, mas reconhecendo a necessidade agora de iniciar essa jornada, que não é exterior, mas íntima, seguindo os seus passos. O cristianismo é uma grande jornada da alma em busca de si mesma e em busca, nesse processo também, de Deus em si mesmo. Essa definição de evangelho que Gamaliel, por exemplo, vai trazer ao apóstolo Paulo quando ele se converte. Quando ele vai buscar o seu grande mestre em Palmira, antes de ir ao deserto, por onde ficaria 3 anos, apenas lançando os fundamentos da construção que viria a edificar depois com Jesus, Gamaliel vai dizer a ele que, nas suas reflexões solitárias, havia descoberto que o Evangelho é aquela tão falada terra prometida que os profetas, que Abraão, que Moisés haviam falado. O Evangelho é descobrir essa terra prometida, a terra de nós mesmos, ainda desconhecida por nós. Nós ainda somos, muitas das vezes, ilustres desconhecidos de nós mesmos. Não sabemos por que fazemos isso, não sabemos por que sentimos isso, porque ainda não iniciamos essa jornada. E ele vai acrescentar a Paulo, adaptarmos ao Evangelho, Paulo, na época ainda salva, é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. Então, adaptarmos ao Evangelho é descobrir um novo país. É fazer uma grande jornada pela terra de você mesmo. Deixando, ou retomando aquela figura do Êxodo lá do Antigo Testamento, que nada mais é do que uma imagem, deixando o Egito da nossa escravidão ainda à materialidade, às sensações, aos sentidos, às más paixões que ainda nos escravizam, caminhando pelo nosso deserto interior, ainda escasso de abundância pela falta da água viva do amor,
em direção a essa terra prometida, de onde, vai dizer Gamaliel, e segundo as tradições, manavam leite e mel, o leite da sabedoria divina e o mel do amor de Deus. Tudo vai sendo ressignificado. Aquela que era uma jornada exterior converte-se numa jornada interior. Aquela que era uma libertação que vinha de fora para dentro se converte numa libertação de dentro para fora. Aquela que era uma salvação aguardada miraculosamente, simplesmente pela adesão formal ao cristianismo, se torna uma salvação construída num processo de esforço da criatura, secundado pelo amparo do Pai Criador e de Jesus, seu representante. Então, renove-se completamente os nossos conceitos do que seja salvação, do que seja seguir a Jesus, de quem é Jesus. Com a nova lente que a doutrina espírita nos propõe, nós podemos olhar para esse passado extraindo ou separando o joio do trigo, o que é criação humana do que é fundamento divino. Porque o próprio mestre já havia falado que todas as plantas que seu pai não plantou, um dia viriam a ser arrancadas. E ao estabelecer que enviaria um outro Consolador, dirá o próprio mestre algumas das funções desse Consolador que nós enxergamos na doutrina espírita. Relembrar tudo o que ele havia nos dito e esclarecermos a respeito das coisas que ele não podia ter explicado. À época que nos faltavam recursos de entendimento. Então, um dos papéis do Consolador e de documentários como este é lançar luz à imagem do Cristo e à história do cristianismo para que a gente repense que Jesus tem nos inspirado. Que cristianismo nós temos buscado viver na casa espírita, no nosso dia a dia. O que é de fato seguir ao Cristo? É simplesmente chegar a um ponto onde teremos, a partir de então, mais facilidades por sermos seus seguidores, ou é, tomando-o como guia e orientador para a nossa jornada daqui por diante, iniciar essa nova jornada? É enxergar o cristianismo como ponto de chegada ou ponto de partida? É importante meditar nisso. Porque, como falávamos, não só através de documentários como este, mas também através de obras, há todo um esforço da espiritualidade para nos ajudar a resgatar o que seja realmente a proposta essencial de Jesus. Resgate que é feito por meio de obras como essa e outras, da Lavra de Chico Xavier e tantos outros médiuns comprometidos com Jesus, que nos lançam uma visão tão mais ampla e tão mais bela do que era aquele movimento inicial dos seus seguidores, do que era a beleza e a profundidade da fé e do testemunho daqueles primeiros homens e mulheres tão simples que o seguiam. Homens e mulheres que não tinham nada em termos materiais, às vezes, mas que demonstravam uma alegria tal de viver, que parecia ter encontrado um tesouro secreto, um tesouro ainda inacessível à grande maioria das criaturas, mas que inexplicavelmente os fazia tão felizes mesmo diante das circunstâncias as mais difíceis. Como, por exemplo, quando Paulo e Barnabé se encontravam numa caverna, quando se dirigiam, na primeira viagem apostólica, se dirigiam à região da Galácia para levar o Evangelho àqueles que ainda não haviam ouvido falar de Jesus. Eles estão numa caverna, tinham que dormir muitas vezes ao relento, tinham que se virar para se alimentar. Vocês imaginam? Sem GPS, sem nada, tomavam as estradas e confiavam unicamente em Jesus para lhes guiar por essas jornadas que às vezes duravam meses, sem saberem onde comeriam, onde dormiriam, quem encontrariam, e no entanto seguiam, movidos pela fé e pelo amor. Às vezes tinham de dormir ao relento, e um dia estavam dormindo numa caverna, falando a respeito do maior tesouro, um grande tesouro que haviam encontrado, o tesouro mais precioso da terra. Não sabiam eles que fora da caverna alguns ladrões os ouviam também, e ficaram eminentemente interessados nesse tesouro.
Devemos estar na presença de algum príncipe para falar de tamanho tesouro? Vamos aproveitar a ocasião? Estamos aqui no meio do nada. Vamos tomar esse tesouro para nós. Então entram naquela caverna e dizem: cadê o tesouro? Passa o tesouro. Então Paulo e Barnabé se entreolham. Podem levar tudo, não temos nada aqui. Mas vocês falavam de tesouro, cadê o tesouro? Não temos. O tesouro é esses papéis aqui. Esses papéis aqui. Só isso? Daí então, e levam. Levam tudo que eles tinham. Dinheiro, um pouco de dinheiro que tinham. Os alforjes, as bagagens, que eram mínimas, era uma túnica. Mas levam o tesouro. E então Barnabé fica muito triste, porque haviam perdido o grande tesouro da vida. Aqueles papéis continham os escritos de Levi a respeito da Boa Nova. Continham os ensinamentos de Jesus na primeira grafia, a mais rústica ainda daquilo que viria a ser depois o Evangelho de Mateus. Levaram o nosso tesouro, Paulo, e agora? O que será de nós? Então Paulo, com a profunda alegria, como alguém que encontra realmente algo mais precioso, aquela pérola que Jesus fala ser o reino de Deus, aquele homem que encontrou a pérola, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola, tira do peito uma outra cópia e diz: temos aqui o nosso tesouro, Barnabé. E com isso aqui não precisamos de mais nada. E estejamos felizes, porque eles levaram também uma cópia. Sabe-se lá se não será o início para eles de uma nova jornada, de um novo entendimento. De onde vinha, então, essa alegria daqueles primeiros cristãos, essa força que movia os mártires? O mundo contemplou assombrado. Para aqueles que viviam única e exclusivamente para a matéria, para o aqui e o agora, como o grande Império Romano, que já estava muito perdido na corrupção de todos os sentidos, tanto financeira, como do sexo, como do poder, enfim. Eles não conseguiam entender como homens e mulheres simples poderiam entrar num circo para serem devorados por leões, cantando. Enquanto os gladiadores que batalhavam no circo romano tinham de se voltar a César e dizer: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Aqueles cristãos ao morrer diziam: Ave Cristo, os que viverão para sempre te saúdam e te glorificam. Onde essa força? Que fazia uma mãe diante do filho ao seu lado, que lhe dizia: mãe, abjura esse Nazareno, porque nós vamos morrer. Renega ele. E para eles era só dizer essas poucas palavras: eu nego Jesus Cristo e aceito César, e estavam salvos. Simplesmente isso. Essa mãe voltar para o filho e dizer: cala-te, meu filho. O mestre não negou o sacrifício, não seremos nós que negaremos. Porque o discípulo não é maior que o seu mestre, nem o servo maior que o Senhor. Você imagina de onde vem a força moral para uma mãe falar assim para o seu filho? Joana de Cusa. E então aproxima-se o carrasco para acender a pira, onde os dois seriam queimados vivos. E sarcástico se volta para ela e diz: mas então é só isso que o Nazareno lhes ensinou? A morrer como covardes? E ela ainda tem a grandeza de voltar-se para ele com um olhar profundamente amoroso e dizer: não nos ensinou apenas isso. Não nos ensinou apenas a morrer, mas também a te amar. De onde vem a força para alguém dizer ao seu carrasco que o ama, que ora por ele, que o considera um irmão? Como, por exemplo, a vida desses dois. A ação de um Estevão, que foi o marco inicial para a vida de Paulo. Sem Estevão, não teríamos Paulo, dirá Emmanuel aqui no prefácio.
Estevão que ousou questionar Paulo, diferentemente de Paulo, humilde, mas também com uma profunda inteligência, ousou dialogar com ele, ou equiparar-se a ele, no diálogo a respeito da lei. E isso feriu profundamente o orgulho do fariseu Saulo, que então tomou como propósito eliminar aquele que considerava ser uma ameaça à religiosidade vigente. Fez de tudo, moveu céus e terra para conseguir eliminá-lo. E às vésperas da morte de Estevão, apedrejado a mando dele, Saulo, nós vamos ver uma cena que praticamente muda completamente o destino daquele que viria a ser o apóstolo Paulo. Estevão está ali no chão, já prestes às váscaras da morte, de morrer, quando se aproxima a noiva de Saulo, Abigail. Noiva esta que, por uma coincidência do destino, porque o mais bonito de ler essas obras seria o tanto de coincidências do destino que tem, como que Deus age silenciosamente, conduzindo e renovando caminhos. Por uma coincidência do destino, a noiva de Saulo era irmã de Estevão. E eles estavam se procurando há muito tempo, porque lá atrás haviam se separado por uma série de fatores que não convém aqui citar. Mas o encontro tão aguardado se dá naquele contexto, o irmão prestes a morrer. Mas o mais bonito e o mais tocante é a postura de Estevão diante daquelas duas figuras. O seu carrasco de um lado, do outro lado a sua amada irmã. O seu sonho era poder ainda contemplá-la um dia. O seu grande sonho era, desde a separação, poder um dia pelo menos revê-la. E tem a graça divina de a enxergar, de a reconhecer ali naquele momento. E então ele percebe logo que se tratavam de um casal. Imagina só, descobrir isso prestes a morrer, que a sua irmã é noiva do seu carrasco. Mas no coração de Estevão vibrava Jesus Cristo, porque Estevão já havia encetado essa jornada com ele. Estevão já havia sido transformado por ele. Estevão já refletiu Cristo, mesmo sem tê-lo conhecido. E então Estevão volta-se para os dois e diz para sua irmã amada: irmãzinha, eu não vejo no seu noivo um inimigo, mas vejo um irmão. Saulo deve ser muito generoso e muito bom, porque defendeu Moisés até o fim. Imagina no dia que ele conhecer Jesus, irmãzinha. Seja uma boa companheira para ele. E desencarne. Qual coração resiste a isso? Qual muralha do egoísmo e do orgulho resiste a isso? Pode até resistir por um tempo, mas o estrago já foi feito. Não há volta. Quem foi tocado uma vez pelo amor de Jesus, não há volta. Aquilo te impele a avançar. Você se sente chamado a uma nova vida que você apenas entrevê, mas que já te conquistou o coração. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele ainda resistiu contra os aguilhões por um bom tempo, mas chegou uma hora que ele caiu do cavalo. Porque é isso. Quem experimenta dessa água nunca mais quer saber de outra água. Quem experimenta desse amor nunca mais quer saber de outra força. Aquela força passa a polarizar toda a sua existência e dali por diante a sua caminhada, vencendo desertos, vencendo mares, vencendo montanhas, é onde eu vou encontrar essa fonte. E é Jesus quem nos responde: a água que eu te der de beber, nunca mais você terá sede. Sabe por quê? Porque a água que eu te der de beber, ela vai se tornar em você numa fonte jorrando para sempre. Você vai percebendo que depois que você experimenta dessa água de Jesus, que é o amor,
a sua vida passa a ser uma constante busca por essa fonte em você. E o dia que você descobre isso, e o dia que você descobre que a fonte eterna da felicidade, da paz e da harmonia está em você, você descobriu o grande segredo da vida. Porque enquanto a gente a coloca fora, enquanto a jornada é lá fora, sempre vai faltar. Porque pode ser uma pessoa, e essa pessoa pode se afastar. Pode ser um objeto, e esse objeto você pode perder. Tudo que está fora de você não te pertence. Está sujeito à impermanência. Mas quando você descobre que em você está a fonte, nunca mais vai faltar. Então era isso que sustentava aqueles cristãos. É isso que dava força. A força do amor que, sem armas, sem dinheiro, sem poder político, sem influência de qualquer espécie, a não ser do próprio exemplo, conseguiu vencer e suplantar o maior império que já existiu. O maior império que já existiu. Então, por 3 séculos, o cristianismo nascente, o mundo contemplou extasiado o poder transformador da força do amor. O mundo contemplou extasiado aqueles indivíduos que de fato tomaram Jesus como guia e trilharam com ele a rota de ascensão, passando pelo Calvário. Tomaram a sua cruz aos ombros e subiram. E com isso semearam. O grande historiador romano Tertuliano chegará a dizer que o sangue dos cristãos era semente. Que quanto mais se matavam os mártires, mais parecia brotar cristãos em toda parte. Essa era a força. A beleza do cristianismo, como dirá Emmanuel, dificilmente, à distância dos séculos, nós conseguiríamos compreender a sublimidade do que era o cristianismo nascente. Porque os cristãos lá atrás não oravam para serem servidos e para receber, mas sim para dar e para servir, como ele dirá em Apocalipse. Os cristãos oravam para dar e para servir. O pedido deles a Jesus era: Senhor, deixa-me servir mais. Ajuda-me a servir mais. Ajuda-me a doar mais. Não recursos materiais, a doar de si mesmo. A doar de si mesmo. Porque essa é a mensagem central do cristianismo, uma caridade que nós ainda associamos muito à materialidade. Mas qual a visão de caridade? Obviamente vai envolver ou englobar o aspecto da doação material, da transferência material de recursos, sopa, do auxílio material, que é fundamental, mas a gente fixa-se muito na caridade material e despreza ou negligencia a moral porque é mais difícil. Mas qual a definição de caridade para Jesus? Os Espíritos nos dirão: benevolência, indulgência e perdão. Qual dessas você precisa de bens materiais para fazer? Para ser gentil, benevolente com outros, você não precisa de recursos. Para dar um sorriso, para dar um bom dia, para animar alguém, para ser bondoso, para ser compreensivo, para ser indulgente, você também não precisa. Para perdoar, muito menos. Jesus não tinha um tostão. E alguém duvida que foi o que mais fez caridade na terra? Então há que se pensar nesse aspecto. E era isso que movia os primeiros cristãos. Oravam para servir e para dar. O grande personagem do Ave Cristo, quando passava por imensas dificuldades, Quinto Varro, ele vai buscar auxílio com um cristão já ancião, alguém que era muito respeitado na época, Apio Corvino, ali na região das Gálias, não por acaso a França, que depois viria de novo, as mesmas cidades, Lyon, receber novamente uma revivescência do cristianismo, não por acaso, como o próprio Espírito Terácio irá dizer, eram os mesmos espíritos que voltavam ali. Mas ele vai buscar ajuda com Apio Corvino, que sabemos nós ser Bezerra de Menezes, uma encarnação anterior.
Então ele relata todas as dificuldades pelas quais passava. Fica um bom tempo relatando as suas dificuldades. Mas abre o Corvino, já experiente, já enxergando nele um coração já mais preparado para receber a mensagem de Jesus num nível mais profundo. Depois de ouvir todos aqueles lamentos, se volta para ele e faz a pergunta. A pergunta. Quinto, você aceitou o Evangelho para que Jesus se torne o seu servidor ou para que você se torne o servidor de Jesus? Essa é a pergunta. Nós buscamos o Cristo ou o cristianismo para que Jesus desça ao nosso plano e atenda aos nossos caprichos, ou nós já despertamos para o fato de que o grande exercício é buscar subir com Jesus para entender com Ele qual a solução dos nossos problemas. É Jesus que está a serviço de nós ou nós que nos propomos a estar a serviço dele? Porque estar a serviço de Jesus é automaticamente estar a serviço de você mesmo. No sentido de estar trabalhando pela sua própria iluminação, pela sua própria redenção e libertando-se de tudo aquilo que em você ainda é causa de sofrimento. É importante meditarmos sobre isso. Porque é a diferença que nós falávamos. O cristianismo é ponto de chegada ou é ponto de partida? Porque quando nós enxergamos o cristianismo ponto de chegada, a gente chega na casa espírita com essa mentalidade de que Jesus tem que atender aos nossos desejos. Mas é a questão básica. Quem tem mais sabedoria? E quem tem mais amor? Então, o nosso grande objetivo é chegar na casa espírita e dizer: agora sim, eu entendi que Ele é o guia. Agora vai começar a minha jornada pelos passos dele, nos passos do Mestre. E isso muda tudo. Mas ainda, muitos de nós, a grande maioria de nós, ainda trazemos esses atavismos. Porque nos foi ensinado, ou nós concebíamos, que uma vez entrando no cristianismo, já estava feito o problema, já estava feito, já estava alcançado o objetivo. Então, por que nós brigávamos? Porque a gente queria trazer todo mundo para o cristianismo, sem perceber que isso não é a resolução dos problemas. Então a gente fazia cruzadas, a gente fazia guerras para o indivíduo aceitar ser batizado, se tornar cristão. Quando a gente fazia isso, beleza, está tudo certo. Acabou, está salvo. Agora vem a perspectiva espírita nos mostrando que isso é apenas o começo. Não se tornar cristão no sentido do rótulo apenas, mas buscar aplicar à vida aquilo que ele ensinou, e o que ele ensinou é universal. Transcende as religiões. Amor é universal, caridade é universal, perdão é universal, humildade é universal, paciência é universal. Então, seguir a Jesus não é simplesmente trajar o rótulo de cristão. É, na medida do possível, o nosso esforço e empenho máximo, viver o que ele ensinou. E nesse sentido, nessa perspectiva, muitos dos que são cristãos não são de fato, e muitos dos que não são no rótulo são de fato. O Espiritismo vem resgatar esse caráter de universalidade, transcendendo as aparências e mostrando o que importa é o que você tem feito. A salvação não é simplesmente uma questão de formalidade exterior. É uma construção sua, amparado por Jesus. Quando você se dispõe a ser, com Ele, um braço ou um canal do amor no mundo. A gente, a nosso ver, considera esse o ponto essencial e talvez a maior contribuição da doutrina espírita para o mundo. Recuperar essa ideia mais próxima do que seja realmente o Cristo e a sua mensagem. E não somos só nós que falamos isso, é o próprio Emmanuel que irá falar. Por exemplo, no prefácio dessa obra, Paulo Estevam, por
que uma obra dessa se concretiza na Terra? Que um dia, ainda não, mas um dia será considerado um verdadeiro patrimônio da humanidade. Porque o que nós temos aqui não há valor que possa mensurar. E Emmanuel foi simplesmente a ponte. Isso aqui não partiu dele. Isso aqui partiu lá de cima. Porque quando Chico escrevia isso aqui, que espíritos visitavam Pedro Leopoldo e adjacências. Neio Lúcio vai dizer, em mensagens íntimas recebidas por Chico nas reuniões da Fazenda Modelo, que estão hoje grafadas em alguns livros, como Ceifa de Luz, Sementeira de Luz, Editora Vinha de Luz, vai dizer, por exemplo, que a época da psicografia, um dia ele apareceu e escreveu uma mensagem, todo feliz, consegui vaga num seminário que vai ter hoje no mundo espiritual, aqui na região espiritual de Pedro Leopoldo. Seminário de quê? Com quem? Um seminário sobre as cartas do apóstolo Paulo, aplicado ou dirigido pelo próprio apóstolo Paulo. A época que escrevi esse livro, durante a Segunda Guerra, inclusive, o próprio Estevão vai a Pedro Leopoldo pedir auxílio de Emmanuel para ajudá-lo com alguns espíritos amigos seus tutelados na Grécia, durante a época da Segunda Guerra. Está lá narrado. Emmanuel deixa o trabalho mediúnico com Chico por 2 anos para ajudar Estevão. Para ajudar Estevão a ajudar outros espíritos. Então Emmanuel tinha esse vínculo com esses espíritos que são os personagens que viveram o cristianismo, que vêm compartilhar conosco a sua experiência do que seja o cristianismo. Mas ele vai dizer qual o motivo que a espiritualidade patrocinou uma obra como essa. Ele vai dar 2 motivos. A gente vai se fixar aqui no primeiro, que é mais relacionado com a conversa que a gente está tendo hoje. Vocês estão percebendo uma conversa um pouquinho mais amarga. Revisar o nosso cristianismo é amargo mesmo, mas necessário. Necessário porque senão a gente fica repetindo padrões. E é chegado o tempo de nos libertarmos do círculo vicioso dos padrões de vida com Cristo que a gente traz de séculos. É imperioso porque nós chegamos num momento culminante da jornada da humanidade como um todo. Então Emmanuel vai dizer assim, justificando o livro: as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. O que ele está dizendo? As igrejas mornas, amornecidas. Ou seja, fica em cima do muro, nem assume o compromisso de fato, nem foge do compromisso de fato, fica ali. E nesse ficar ali, não sai do lugar. É a condição de estagnação. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Então, o que Emmanuel, como porta-voz da espiritualidade superior, está dizendo? Esse livro chega às nossas mãos porque o cristianismo estava adoecido. E a proposta desse e de outras obras, assim como da doutrina espírita como um todo, é justamente resgatar a proposta central do que seja seguir a Jesus. Mais adiante ele vai dizer a respeito da vida de Paulo: queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus?
é chamado por Deus a realizar, no seu contexto, aonde está inserido, o máximo possível pelo bem, pelo amor e pelo progresso. Porque às vezes a gente se fixa nos missionários, nos grandes nomes, nos comparando com eles e achando-nos inúteis. Mas por que você está comparando? Deus não faz comparação. É você que está se comparando. Porque para Ele, não importa a dimensão da sua ação, não importa o que você faz, mas como você faz. Com que amor você se entrega ao labor que lhe foi confiado. Porque o universo é uma grande sinfonia, do qual cada um de nós é uma nota. E sem a harmonização de todas essas notas, sempre ficará incompleta a sinfonia. Então você é tão importante quanto Paulo no propósito divino. Você é tão importante quanto Chico. Portanto, não se compare a ele. Compare-se a você mesmo ontem e amanhã, para ver como você tem caminhado. Como diz um grande amigo aqui mesmo, Otacílio, a gente tem que ter dois pontos de referência, duas referências. Você ontem e Jesus Cristo. Você ontem para ver como é que você está crescendo. E Jesus Cristo para você saber para onde você tem que ir. Mas em geral a gente fica se comparando. Não, mas o Chico tinha a tarefa dele, com a consciência dele. Você tem a sua. A sua consciência te pede o quê? O seu coração já te convida a fazer o quê? Porque você também tem um ministério de Deus. E onde você estiver, você é fundamental. Porque ninguém pode fazer o trabalho que te compete. Só você pode fazer muito bem a tarefa que compete a você. E sem ela, como falei, o todo estará prejudicado. A sinfonia estará incompleta. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço. Porque muitos dizem, não, mas Paulo viu Jesus. E isso foi o que fez ele mudar. Mas Caifás também viu Jesus. Anás viu Jesus. Pôncio Pilatos viu Jesus. É uma questão de visão material ou de sentimento? O convite é simplesmente enxergá-lo ou senti-lo? Porque se o convite for sentido, Jesus segue presente na terra. Está tão presente aqui como estava naquele deserto lá em Damasco. É só você conectar o seu coração ao dele. É só você conectar o seu coração ao dele. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. A lembrança é essa. O convite chega como? Através de um livro, através de um amigo, através de um sentimento, através de um despertar, através de um insight. Múltiplas maneiras, mas o objetivo é um só: colocar-te novamente em movimento. Colocar-te novamente nesse caminho que conduz ao objetivo, à meta. Como Jesus mesmo vai se definir, ele é caminho, ele é verdade e ele é vida. Um caminho que nos conduz à verdade e que traz como resultado vida. Vida em abundância. Porque é preciso saber também para onde se caminha. Porque você pode caminhar uma vida inteira, mas no sentido contrário. Então há que se pensar, é preciso caminhar, mas é preciso saber para onde se caminha. E, caminhando-se para o sentido certo, o resultado será vida. E o que é essa vida em abundância
que aqueles que tomam os passos do Mestre começam a encontrar. É até difícil de descrever, porque é uma vida tão mais ampla. Porque a grande maioria das criaturas ainda hoje reduz ou resume a vida a essa curta experiência, que finda ali no túmulo. O materialismo do mundo te dirá: aproveita e goza a vida, porque ela termina logo ali. Mas com Jesus, o seu olhar vai se elevando e vai vencendo os véus do túmulo. Onde antes pousávamos o olhar no túmulo, agora passamos a pousar o olhar nas estrelas. Porque esse é o destino daquele que desperta para a sua condição de espírito imortal. É para lá que o Evangelho nos conduz. E a visão é tão bela. Porque aí a felicidade deixa de ser uma meta a ser alcançada e se torna uma maneira de percorrer essa caminhada. E a paisagem se torna tão mais bela. Porque onde antes você via apenas dificuldades e empeços, o seu olhar agora, com essa luz que você acende por dentro, começa a entrever oportunidades de renovação. Você começa a perceber nos mínimos detalhes a presença do amor a te envolver. Você começa a olhar e a pensar com uma infinita gratidão por tudo que você recebe todos os dias. Você começa a agradecer pelo corpo que você recebeu e que te propicia a evolução, pelo ar que você respira. Você começa a pensar no pão que você come pela manhã. Quantas mãos não se conjugaram para fazer aquele pão? Desde lá, aquele que plantou o trigo, colheu o trigo, aquele que levantou cedo para fazer a massa e preparar o pão. Você já parou para pensar que nas mãos daquele homem, daquela mulher, estavam ali, movendo aquelas mãos, o seu amor pela sua família, que o fazia fazer aquilo? A sua gratidão pela família que tinha, e que essa gratidão passa para o pão que você vai comer. Que as mãos dele, repletas de tudo que de bom ele tem recebido, são as mãos que vão estar trabalhando esse pão que você vai ingerir. Ou a roupa que você veste. Ou aquilo que você usa no seu trabalho, o computador, o software. Você já parou para pensar quantos corações envolvidos no desenvolvimento daquilo? Então você vai vendo uma nova visão. Você vai enxergando uma imensa teia que une a todas as criaturas pelos laços imortais do amor. Não só os seres humanos. Você vai olhando para a natureza e você passa a notar melhor, como Jesus dizia: olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva, que hoje está viva, mas amanhã se torna ou será queimada, e você? Seu olhar vai se clareando e você vai enxergando a vida com uma nova perspectiva que te enche profundamente de consolação, de esperança e de felicidade. Porque agora todas as dores encontram o seu propósito de ser e mesmo a sua justificativa. Nada há de injusto, tudo é regido por um infinito amor, por uma justiça sim, mas uma justiça que é também misericórdia. A morte deixa de ter o caráter de esfinge, porque passa a ser simplesmente mudança de cenário, e aqueles que tanto amamos não estão mais lá longe, para sempre distanciados de nós, estão conosco na caminhada. Apenas num estágio diferente, num estado diferente, mas conosco. Isso é a vida em abundância. Uma vida que se enche de esperança, porque olha para o céu à noite, naquela sensação de maravilha que nos toma quando olhamos e não conseguimos sequer contar. Você pensa, tudo isso Ele criou por amor a nós. Tudo isso Ele criou como escolas, onde um dia vamos passar para aprender, para crescer, para desenvolver, e um dia estarmos mais próximos dEle. É isso que é a vida em abundância. Isso é a consequência daquele que
toma o caminho nos passos do Mestre, que entende o cristianismo como ponto de partida para a grande jornada da vida. Acréscimo gradual de vida e um horizonte tão belo de se contemplar. A nossa esperança tem sempre a dimensão do horizonte que nós contemplamos. E o Evangelho e a doutrina espírita descortinam um horizonte tão vasto. O que de belezas não nos aguardam em esferas que nós sequer podemos conceber como são? Se hoje, no patamar em que estamos da evolução, ainda tão pequeninos, Deus nos presenteia com tamanhas belezas, é só olhar para a terra, quem tem olhos de ver. Imagina o que não aguarda aqueles espíritos redimidos. Imagina que esferas de felicidade e de paz não nos aguardam depois que nos esforçarmos por subir essa montanha da evolução. Como dirá o próprio apóstolo Paulo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma jamais imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam. Esse é o seu destino. Mas para isso, há que se caminhar. Porque a caminhada é estar em movimento que acende a luz do nosso interior, que nos ajuda a ver a vida sob essa nova perspectiva. Como Jesus mesmo irá dizer, aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que me segue não anda em trevas. E o segue aqui, entenda-se, no sentido universal, independente de religiões. Quem está nesse caminho está acendendo dentro de si a luz da vida. Porque a gente enxerga a vida sempre segundo a luz que acendemos ou ainda não no nosso mundo interior. Os nossos olhos são a candeia da nossa alma. Se os teus olhos forem bons, dirá o Mestre, o teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem maus, estarás em treva. Em outras palavras, se você ainda enxerga na vida apenas motivos para reclamar, apenas motivos para ser pessimista, para se desesperançar, será que o problema está no mundo em si ou também não estará em boa parte em ti? Porém, se os teus olhos são bons, otimistas, esperançosos, é porque, em parte, já tem conseguido acender a tua candeia. Porque, em parte, já tem tomado, sim, esse caminho com Jesus. Que é o que acontece na passagem do cego de Jericó. Jesus chega a Jericó, Jesus está a caminho, passando por Jericó, e encontra um cego à margem do caminho, sentado, pedinte. Muito mais do que o fato histórico em si, vejamos o profundo simbolismo da lição. Jesus não nos acabou de dizer que aquele que está a caminho tem a luz da vida? Aquele que, portanto, estaciona, está à margem do caminho, se torna o quê? Cego. Cego em espírito. E mais do que cego, pedinte. Porque está rodeado de bênçãos e abundância, mas não consegue enxergar. Porque o orgulho e o egoísmo se fez em seu olhar venda. Venda. É aquele indivíduo que está cercado de abundância, mas se comporta como um pedinte. Porque se a gente olhar a criação divina, é sempre abundância. O que nos impede de ver as bênçãos que nos cercam são justamente a cegueira, ou é justamente a cegueira causada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa cristalização que insiste em não avançar, em não renovar. Como André Luiz, em nosso lar, há 8 anos sofrendo, melhor, antes de ir para nosso lar, há 8 anos sofrendo naquelas regiões purgatoriais, tomando daquela água lamacenta, que tem um insight e pensa, mas deverá existir um Criador. E se Ele é Criador e Pai de todos nós, por que Ele haveria de me esquecer e me abandonar? Então, pela primeira vez, dispõe a deixar aquela estagnação em que ele se encontrava e se dispõe a fazer uma prece. Quando ele faz a prece, abre os olhos, quem está ao seu lado? E lhe esclarece. Mas a pergunta que fica é, não havia estado antes? Sua mãe não o havia visitado antes? Sim, mas André estava cego.
porque era um cego pedinte à margem do caminho. Assim que ele se dispôs a se levantar, eis que nova luz se fez, ele pôde enxergar que Deus está muito mais perto do que nós imaginamos, que Jesus está muito mais presente do que nós achamos em nossa solidão. Basta ter a disposição de levantar e voltar ao caminho. Porque a passagem do cego de Jericó começa com o cego pedinte à margem do caminho e termina com um homem enxergando e seguindo Jesus pelo caminho. Extremamente simbólico. Como a nos dizer que a cura para a nossa cegueira está justamente na disposição de nos erguermos, como fez aquele cego, lançarmos fora as capas, as ilusões, as aparências e nos encaminharmos ao Mestre da vida, para que Ele nos conceda novamente a graça de enxergar como uma vida bela pela ótica de quem ama. Porque o cego se aproxima dele e Jesus o questiona: o que queres que eu te faça? O que cada um de nós responderia com tamanho poder nas mãos? Jesus te dizendo: o que queres que eu te faça, meu filho? E a resposta dele é talvez a mais bela que poderia ter saído no Evangelho: Senhor, que eu veja. Não simplesmente a visão dos olhos. Senhor, que eu veja o quanto estás presente em minha vida. Que eu veja o quanto sou por ti amparado e pelos teus emissários. Senhor, que eu veja o quanto a felicidade está em minhas mãos, na minha disposição em ir ao próximo e ampará-lo. Que eu veja, Senhor, aquilo que ainda me impede a marcha, para que finalmente eu possa tomar o caminho no encalço de seus passos em direção à vida imortal. Isso é entrar nos passos do Mestre. Não só percorrer os caminhos físicos que ele percorreu, mas iniciar a grande jornada tomando Jesus como o guia e incorporando, na medida que caminhamos, todas as suas lições. Porque à época de Jesus, a relação entre mestres e discípulos se dava assim: um rabino juntava os seus discípulos e todos os dias eles saíam para caminhar. E quando iam caminhando, ele aproveitava as ocorrências no entorno para transmitir as suas lições. Via um homem pescando e ensinava uma parábola a respeito da pesca. Via uma mulher preparando o bolo e ensinava uma lição a respeito do fermento. Assim era a relação entre mestre e discípulo. Todos os dias o discípulo se dispunha a seguir ou a caminhar com o seu mestre. Isso, afinal de contas, é se tornar discípulo. Submeter-se à disciplina daquele que tomou como mestre. Mas existia um ditado a respeito da importância de se tomar o mestre realmente como um guia muito próximo, um referencial, e buscar o máximo possível incorporar as suas lições à vida do discípulo. Era um ditado que dizia que a poeira dos pés de seu mestre possa cobrir por inteiro. Deixe-se cobrir pela poeira dos pés de seu mestre. Ou seja, caminhe tão próximo a ele, tenha tanta intimidade com ele, que a poeira de seus pés possa lhe cobrir. E assim nós trazemos essa mesma reflexão para a nossa jornada com Jesus. Caminhe tão próximo dele, busque tamanha intimidade com ele, que a poeira balsâmica dos seus pés possa nos cobrir por inteiro, renovando o que somos para que sejamos, enfim, novas criaturas em Jesus. Como disse o apóstolo Paulo: agora sim posso dizer que já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que como eles possamos um dia também alcançar esse estado, quando trouxemos Jesus para dentro de nós. Não buscamos mais lá fora, onde ele passou, onde ele andou, porque agora o temos para sempre conosco aqui dentro. Felizes os que seguem nos passos do Mestre. Que Deus os abençoe a todos. Muita paz.